Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero oferecer aos irmãos mais uma reflexão para aqueles irmãos que vão ficar em casa, não poderão estar no culto presencial, no templo. E assim como eu, né? Os irmãos, por uma questão de precaução para com vocês, e eu numa questão de precaução, não para comigo mais, mas para com vocês, porque eu já estou infectado pelo coronavírus, melhorando a cada dia. Espero em Deus que dentro de poucos dias nós estaremos curados, podendo estar participando dos cultos presenciais, mas hoje eu não posso por essa causa, né? Mas quero estar com os irmãos desse modo, oferecendo aos irmãos uma reflexão. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o que Deus quer para você e de você, ou o que Deus quer de você e para você. E quando eu preparei essa reflexão, esta mensagem, desenvolvi esse tema, não foi agora, foi algum tempo atrás, na intenção de meditar com os irmãos, eu fui em busca de alguma coisa que pudesse me servir de ilustração, né? Ilustração é algo muito bom, que a gente coloca nas mensagens. Spurgeon dizia que é como que uma janela numa casa, faz entrar luz. E nessa busca eu encontrei algo que eu não sei se posso usar como ilustração, mas que, mesmo não sendo uma ilustração propriamente dita, vou usar, acho que será bom aqui para nós. Quero dizer para os irmãos o que é. É um sermão. E é claro que eu não vou pregar o sermão. E esse sermão tem um tema sinistro. O tema é: o diabo quer você. O diabo quer você. Não precisa correr não, irmão. Fica aí, continua aí. É só o tema do sermão, de um sermão de um pastor chamado pastor Aldenir. Está lá no site O Pregador Fiel. E isso me fez lembrar de uma ocasião, uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás, na minha época de adolescência ainda, lá na minha cidade de origem. E uma ocasião em que numa determinada igreja estava sendo realizada uma campanha de libertação. A gente sabe como acontecem essas campanhas de libertação, né? E ali na minha cidade tinha 2 meninos gêmeos que a mãe botou o nome de Cosme e Damião. Veja bem, né? Deveria ser talvez muito católica. Botou o nome nos dois, um de Cosme e outro de Damião. E o Cosme, gêmeo de Damião, estava lá naquela ocasião, naquele culto de libertação, e ali ele manifestou uma possessão. E a gente sabe o que acontece. O pastor fala, o demônio responde, uma conversa é travada entre os dois, antes da expulsão propriamente dita. Então isso aconteceu, mas na hora que saiu, o suposto demônio saiu dizendo que ia sair do Cosme, porque quem ele queria mesmo era o Damião. E o Damião estava ali também, presente naquela ocasião. E provavelmente ele está correndo até hoje, né? Porque ele saiu em disparada daquela reunião, daquele culto. E voltando ao pastor Aldenir, meus irmãos, ele escreveu este sermão, e apesar de soar sinistro, é uma verdade. O diabo quer você. O diabo queria o Cosme, o diabo queria o Damião, o diabo quer cada um de nós. E lá no sermão ele vai mostrar, o pastor Aldenir vai mostrar que o diabo existe e que ele quer você, ou quer fazer alguma coisa ruim com você, e como você pode se livrar dele. Então só estou fazendo referência a isso, né? É algo interessante. Mas hoje eu quero dizer para os irmãos o que Deus quer. O
que o diabo quer, a gente sabe. O que o diabo nos quer e o que ele quer, ele veio para matar, roubar e destruir, a gente sabe. O que ele quer fazer conosco, a gente sabe. Mas hoje eu quero dizer para os irmãos o que Deus quer. E não o que o diabo quer, mas o que Deus quer de você e para você. Então vamos lá? Apenas algumas coisas, até porque não dá para dizer tudo, né? Senão fica muito grande. E aí os irmãos não vão ouvir até o fim. A primeira coisa que é necessário dizer, meus irmãos, acerca disso, o que Deus quer de você e para você, é que você creia nele. Deus quer que você creia nele. Você pode até compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque é uma coisa que Deus quer de todo mundo, de todos nós, de todas as pessoas, né? Deus quer que você creia nele. Lá em Hebreus, vou ler aqui agora um texto para os irmãos, até agora não li nenhum texto ainda, né? Em Hebreus capítulo 11, meus irmãos, um texto muito conhecido nosso, tem onde está ali a galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento. No início, nós lemos assim, sobre a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. É pela fé que nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, as coisas que estão criadas, que hoje nós vemos, foi feito de algo que nós não vemos, que não existe aí em lugar nenhum. Deus fez a partir do nada, né? Aí continuando diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E aí no verso 6 ele vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus gosta de galardoar, Deus gosta de presentear, Deus gosta de abençoar aqueles que o buscam. Então é preciso crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, por isso que eu afirmo para os irmãos, em primeiro lugar, que o que Deus quer é que nós creiamos nele. Deus quer que você creia nele. Segundo, meus irmãos, Deus quer que você seja salvo. É muito claro isso nas Escrituras, né? Deus quer que você seja salvo. E isso tanto é verdade que Deus até para isso providenciou um meio. É um só. E esse meio é Jesus Cristo. Não é assim que nós lemos em João 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 6, versos 68 e 69, meus irmãos, nós encontramos o apóstolo Pedro, não só o apóstolo Pedro, os demais discípulos, mas eu falo Pedro porque foi Pedro quem falou, quem se manifestou na ocasião em que as pessoas estavam abandonando, deixando de seguir a Jesus, e Jesus então pergunta aos discípulos se eles também não queriam deixar de segui-lo, e aí então Pedro responde assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos sabido e crido que tu és o Cristo de Deus. Então Pedro está dizendo aí que Deus tem um meio para que nós tenhamos a vida eterna, e esse meio é apenas o Senhor Jesus. Para quem iremos nós? Não tem outro lugar para onde ir. Se a gente quer a vida eterna, nós não podemos deixar de segui-lo, porque é tu quem tens as palavras de vida eterna. Em João 14,6, o próprio Jesus diz dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E lá em Atos 4, verso 12, o apóstolo Pedro, ele volta a dizer, falando para as autoridades, né, religiosas, autoridades romanas,
acerca de Jesus, que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Deus quer que você seja salvo. Ele providenciou um meio, não tem dois meios, é um meio só, esse meio é o Senhor Jesus. Mas salvar de quê? Porque, meus irmãos, nós sabemos que quem é salvo de alguma coisa. E que coisa é essa de que Deus quer que você seja salvo e para o que Ele mesmo providenciou o meio, sendo esse meio seu próprio Filho, Jesus Cristo? Deus quer que você seja salvo do pecado e das consequências do pecado. Deus quer que você seja salvo de uma eternidade sem Ele. Deus quer que você seja salvo da perdição eterna. Deus quer que você seja salvo de ter que habitar na eternidade em um lugar tão terrível que é descrito nas Escrituras como lago de fogo e enxofre, lugar de tormentos, onde nenhuma gota de água haverá para saciar a sede. Deus quer que você seja salvo do inferno. Entendeu? Você entende isso? Deus quer que você seja salvo, mas salvo, Ele providenciou um meio para você ser salvo. Mas salvo de quê? Deus quer que você seja salvo de ter que viver a eternidade no inferno, e para isso Ele enviou o seu Filho Jesus. Mas mais o que Deus quer de você? Deus quer que você, uma vez salvo e fazendo parte do povo de Deus, que você viva em comunhão com esse povo, com o povo de Deus. Lá em Atos, capítulo 2, meus irmãos, verso 42, revela a atitude da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, acerca disso. O que diz? Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E a palavra de Deus, meus irmãos, traz essa palavra, traz essa informação. Lucas, né, o autor de Atos, ele traz essa informação com um tom de louvor, porque é assim que tem que ser, né? A pessoa, uma vez salva, fazendo parte do povo de Deus, deve viver em comunhão com esse povo. Então quem tem que perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, juntos. E aí, meus irmãos, mais claramente ainda, lá em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, a gente lê, meus irmãos, o autor aos Hebreus dizendo assim: olha, consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, não deixando as nossas reuniões, não deixando de nos reunir como igreja, como já é o costume, já era lá na época o costume de alguns. Antes, pelo contrário, né, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quer dizer, quanto mais perto ficamos da volta de Jesus, mais nós precisamos nos reunir, viver em comunhão com o povo de Deus. Que mais, meus irmãos? Temos tempo para mais algumas coisas, né? Que mais que Deus quer de nós? Que mais que Deus quer de você? Deus quer que você não se amolde ao padrão deste mundo. Amoldar-se ao padrão deste mundo? Não. Temos que nos amoldar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que lemos aqui em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer que você não se amolde ao padrão deste mundo. Deus quer que você se amolde à sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas o que mais? Deus quer que você se desvencilhe de embaraços e pecados,
para que possa seguir com perseverança a carreira que lhe foi proposta por Ele. É isso que nós lemos de forma muito clara em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Texto que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Deus quer que você não fique embaraçado, impedido de servi-lo, de segui-lo, de fazer a sua obra. Deus quer que você se desvencilhe dos pecados, que também são embaraços, né? Para que você possa seguir com perseverança a sua carreira cristã, carreira proposta por Ele. O que mais, meus irmãos, que Deus quer de nós? O que mais que Deus quer de você? Deus quer que você lhe seja obediente. Em Mateus capítulo 7, versos 21 a 27, lá no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus vai contar, vai fazer aquela ilustração, né? Do homem que está construindo uma casa. Um construindo sobre a areia, outro construindo sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra, aquele que ouve as minhas palavras e obedece, disse Jesus, é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha, firme. E aí vem as intempéries, né? Vem a chuva, vem as enxurradas e dão contra aquela casa, ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Aquele que ouve e põe em prática aquilo que Jesus diz, a sua palavra. Mas aquele que ouve, mas não obedece, é comparado a um homem que edifica sua casa sobre a areia. Aí quando vem o vento, quando vem as enxurradas, vai assoreando e daí a pouco, bum, a casa cai, porque ela não está edificada sobre a rocha. A rocha é a obediência à palavra do Senhor Jesus. Então Deus quer que nós sejamos obedientes. E nós não podemos desobedecer a Deus, meus irmãos, nem com a melhor das intenções. Saul desobedeceu a Deus e, pelo menos disse ele, com a melhor das intenções. Deus havia dito para de uma determinada guerra não trazer nenhum despojo, e Saul permite aos seus soldados que tragam. Aí vem lá trazendo gado, o melhor do rebanho, né? E quando Samuel vê aquilo, ele vai questionar de Saul e de Saul, né? E Saul vai dizer assim: mas nós trouxemos isso, não foi para nós trouxemos isso para apresentar ao Senhor em culto. E aí Samuel tem que repreender a Saul. Será que Deus se agrada tanto de sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Não era para trazer. Então não podemos desobedecer a Deus nem com a melhor das intenções. Nem com a melhor das intenções. Há muitos anos atrás, eu fui questionar uma pessoa que estava fazendo uma coisa errada para ganhar dinheiro, e essa pessoa disse para mim: mas é disso daí que eu trago meu dízimo na igreja. Quer dizer, está desobedecendo a Deus, e a desculpa tem boa intenção nisso, eu tiro um pouco e trago para a igreja, trago para sustentar a obra de Deus. Não, meus irmãos, nem com a melhor das intenções nós devemos desobedecer a Deus. O que mais que Deus quer de você? Deus quer que você esteja pronto a servir. Pronto a servir. Veja lá, Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: olha, então Jesus, chamando os seus discípulos para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Deus quer que você esteja pronto a servir. Servir a Ele, servir aos seus irmãos em Cristo. Nós devemos servir a Deus, servir ao Senhor Jesus
e devemos servir uns aos outros, porque até o Filho do Homem, até Jesus, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que mais? Deus quer que você seja um verdadeiro adorador. Lá em João 4 nós temos a história da mulher samaritana. E na conversa com aquela mulher samaritana, uma das coisas que Jesus vai dizer é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não são aqueles que cantam simplesmente. Não são aqueles que dão glória a Deus simplesmente. Não são aqueles que oram simplesmente com palavras de louvor e de adoração a Deus. Não, são aqueles que fazem essas coisas e muitas outras coisas mais, que se constituem em uma atitude de adoração a Deus, mas que façam isso em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Mas ainda Deus quer que você o ame sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Não é assim, meus irmãos, que nós aprendemos na palavra de Deus? Qual é o maior dos mandamentos? Perguntou um certo entendido da lei para testar a Jesus numa certa ocasião. E Jesus respondeu: a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, falando assim de forma simples, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é ame ao próximo como você ama a você mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 12, meus irmãos, nós temos ali, é o texto que fala sobre os dons espirituais, né? É interessante que Paulo termina esse capítulo dizendo que nós devemos procurar os melhores dons. Os melhores dons são aqueles com que nós podemos melhor glorificar a Deus. Eu entendo assim, né? Mas Paulo diz assim: procurai os melhores dons e eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente do que os dons. E aí ele adentra ao capítulo 13, né, que é o capítulo do amor. O amor. Se nós tivermos todos os dons, mas não tivermos amor, não valerá de nada, né? O amor é o caminho mais excelente. Então Deus quer que você ame a Ele sobre todas as coisas e que você ame ao seu próximo como a você mesmo. E, meus irmãos, mais ainda, uma coisa mais ainda, né? Para inteirarmos 10. Deus quer que você seja muito abençoado nesta vida e muito mais no porvir. Deus quer abençoar você nesta vida e Deus quer abençoar você muito mais ainda lá no porvir, na eternidade. Em João 10, verso 10, Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Em Mateus capítulo 6, verso 33, meus irmãos, Jesus diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são as coisas das quais ele estava falando anteriormente, né? Quando ele estava falando sobre não nutrir a ansiedade no coração, ele diz assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus irá vos abençoar com estas coisas, porque Deus, ele quer que nós sejamos muito abençoados nesta vida, principalmente no porvir. Lá em Efésios capítulo 2, meus irmãos, versos 1 em diante, né? Versos 1 a 7, eu vou ler aqui para os irmãos. Eu quero dar destaque nesse texto ao verso de número 7. Eu vou ler do 1 ao 7, mas com destaque para o verso 7, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí no verso 7 ele vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas, outra versão diz a suprema riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus quer que você seja muito abençoado nesta vida e muito mais no porvir. Lá no porvir, Deus vai manifestar a você a suprema riqueza da sua graça. Então Deus quer isso tudo para você e de você. Por quê? Porque Deus quer você ao lado dele. Deus quer você ao lado dele aqui e na eternidade. Deus quer. Agora, resta saber se você quer. Eu não sei quem estará me ouvindo. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo nesta mensagem, nesta reflexão, são pessoas que querem e até já estão caminhando ao lado de Deus aqui e continuarão na eternidade. Mas pode ser que alguém que esteja me ouvindo ainda não tenha querido de verdade. Mas é preciso que você queira, porque Deus quer. Deus quer tudo isso para você, porque Ele quer você ao lado dele. Ele quer você ao lado dele aqui, Ele quer você ao lado dele lá na eternidade. Mas é preciso que você também queira. Quando eu preparei essa mensagem, meus irmãos, escrevi esse texto, eu estava acabando de ouvir uma série de sermões de um homem chamado Stuart Olyott, acho que é assim que pronuncia o seu nome. Mensagens sobre o profeta Jonas, mensagens expositivas dentro do livro do profeta Jonas. E numa das mensagens, ou num dos sermões, ele faz referência à palavra de Jesus, que ficou registrada em Mateus 12, versículo 41, que diz assim, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Jesus estava falando dele. Então os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E qual foi a pregação de Jonas? Você sabe qual foi a pregação de Jonas? A pregação de Jonas não foi sobre o amor de Deus pelos ninivitas. A pregação de Jonas não foi sobre o interesse de Deus em salvar os ninivitas. Não, a pregação de Jonas foi: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele estava obedecendo a Deus, porque é isso que Deus havia mandado ele falar para os ninivitas, né? E os ninivitas, meus irmãos, diante dessa palavra, uma palavra de juízo, olha, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. O que os ninivitas fizeram? Os ninivitas se arrependeram. E eles, mesmo não tendo ouvido da boca de Jonas sobre as coisas boas que Deus poderia lhes dar, quiseram e se arrependeram e se renderam aos pés do Deus de toda a terra. E eles não foram atingidos pelo juízo pronunciado, pelo juízo de Deus. Por quê? Porque eles se arrependeram. E Deus, ao invés de fazer descer o juízo sobre eles, por causa dos pecados deles, por causa da idolatria deles, diante daquele arrependimento, diante daquele querer estar com o Deus de toda a terra, o Deus verdadeiro, então Deus os abençoou. Deus os abençoou. Aquela geração não foi destruída por Deus naquela ocasião. Por quê? Porque eles quiseram. Deus quer o bem para você. Agora, resta saber se você quer esse bem que Deus quer para você. Se você quer, renda o seu coração a Ele, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua vida vivida longe dEle, distante dEle, e diga para Ele: Senhor, eu quero, tudo que o Senhor quer para mim, eu quero, porque eu quero andar com o Senhor aqui e continuar com o Senhor na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração.
e que ela possa fazer diferença na sua vida e na minha vida. Amém.